Bienvenidos al webinar Una introducción a la familia de MPS. Mi nombre es Roberto Giuliani, yo soy de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Soy profesor del Departamento de Genética de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y médico del Servicio de Genética Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Aqui está um slide sobre isenção de responsabilidade de Shire. E aqui uma diapositiva com as declarações de conflito de interesse de minha parte. Vamos a empezar hablando lo que es la familia de MPS. ¿Sí? Las personas con mucopolisacaridosis, que abreviamos para MPS, tienen un mal funcionamiento o carecen de una enzima que se necesita para degradar un tipo de azúcar que se llama mucopolisacárido. Hoy denominamos glicosaminoglicanos o GAGs, pero el nombre histórico es mucopolisacárido. Y hay 7 tipos de MPS y que agrupamos en la MPS 1, la MPS 2, la MPS 3, 4, la 5 no existe porque fue un tipo que fue agregado a la 1 y para evitar confusión no se ocupó más del número 5. Después tenemos la 6, la 7, la 8 fue propuesta, pero no fue confirmada que era realmente una MPS, así que no se ocupó más del número 8 y más recientemente el número 9. Así son 7 tipos de MPS. Y voy a explicar algo sobre los subtipos. En cada una de las MPS hay una enzima que está deficiente, como estaba explicando, y esa enzima es codificada por un gene. Así que mutaciones en esos genes específicos para cada MPS provocam uma deficiência ou mau funcionamento da enzima, o que causa um problema na degradação dos GAGs. E essa degradação incompleta ou uma degradação inexistente leva ao acúmulo de los GAGs em los lisosomas de todo o corpo. As enzimas involucradas na MPS se ubicam no lisosoma. Y en el lisosoma que ocurre la degradación de los GAGs. Así que si la enzima no funciona, los lisosomas no son degradados, los GAGs no son degradados dentro del lisosoma y se quedan atesorados. Y eso causa los problemas relacionados con las mucopolisacaridosis. Así, en cada MPS hay una enzima deficiente. La MPS 1, por ejemplo, que describimos como 3 síndromes, la Hurler-Schei o Schei, na verdade há apenas uma enzima que está deficiente, a alfa-hidronidasa. Esses tipos diferentes dentro da MPS 1 se devem a mutações que causam uma enfermidade mais grave, mais severa, ou mutações relacionadas com uma enfermidade um pouco mais atenuada, e formas intermédias. Na MPS 2 também há só uma enzima deficiente, é a hidronato sulfatasa. E aí também, apesar que todos os casos se chamam de síndrome de Hunter, há casos mais severos e casos mais atenuados da enfermidade. Na MPS 3 há 4 subtipos, A, B, C ou D, porque há 4 enzimas que causam o mesmo fenotipo. Essas enzimas, então, são 4 genes que estão involucrados com o mesmo tipo de MPS em termos fenotípicos, pero são 4 subtipos distintos. Lo mesmo se passa com a MPS 4, que é o tipo A e o tipo B, porque há 2 enzimas que causam o mesmo fenotipo, é a síndrome de Morquio. A MPS 6 é uma enzima que está deficiente, a sulfatasa B. Há casos também mais severos, outros mais atenuados. E a MPS 7, a enzima es la beta-glucuronidasa, y la MPS 9, que pocos casos descritos son como que 2 familias que fueron encontradas con la deficiencia de hialuronidasa, y vamos a referir poco en esta presentación. Pero esos son los tipos de MPS. Así son 7 tipos, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9, pero son 11
distintos genes involucrados en las MPS, porque en la forma, en el tipo 3 hay 4, A, B, C y D, y en el tipo 4 hay 2, la A y B. Vamos a hablar un poco de herencia de las MPS. Las MPS tienen herencia recesiva, así que todas las MPS heredan en un padrón recesivo. Recesivo porque nosotros tenemos en cada gen 2 alelos, uno heredado del padre, otro heredado de la madre. Si los 2 son normales, ótimo, pero si uno tiene una mutación y la herencia es recesiva, no hay problema, porque esta persona va a ser clínicamente normal a pesar de tener la mutación en uno de los alelos. Isso se passa em todas as MPS. Assim, algumas pessoas podem ser portadoras da mutação, pero não apresentar sintomas de MPS, pero transmitem a mutação a seus descendentes. E aí há uma situação, quando temos o padre com a mutação e a madre com a mutação, há risco de que a mutação seja passada por el padre para seu filho e por la madre para su mesmo hijo, y así ese hijo tiene las dos mutaciones, así no tiene ningún alelo normal y va a tener la enfermedad. Isso ocurre en las MPS chamadas autossômicas recessivas, que não são ligadas ao X. Não é o caso da MPS2, como vamos ver dentro de um momento. Nesse caso de la herência autossômica recessiva, algumas situações podem levar a predisponer a ter casos na família. Quando se tem consanguinidade entre o padre e a madre, ou seja, o padre e a madre são da mesma família, é mais possível ter os mesmos alelos e pode ser que tanto o padre quanto a madre tenham o alelo para a MPS. Assim que isso é fator de risco. Consanguinidade. Outra coisa também é quando em la família há casos anteriores de MPS, ojo, pode ser que a mutação esteja nesta família em vários membros e pode aumentar o risco. Em la MPS2 é diferente das outras MPS porque sua herência está ligada ao cromossoma X. Isso é diferente porque no caso do cromossoma X, a mulher tiene 2 alelos, era herdado del padre y herdado de la madre, pero el hombre tiene solamente un cromosoma X que recibió de su madre. Así que si el hombre es normal, tiene un cromosoma X normal, ya lo sabemos. Pero si pasa pero el X só va a pasar a sus hijas mujeres, a sus hijas. Así que la hija de uma mulher portadora vai receber o X del padre e o X de la madre. Pode receber o X de la madre com a mutação, vai ser portadora como a madre, ou o X normal de la madre vai ser totalmente normal. Pero os hijos vão a receber del padre el cromosoma Y, que não tem o gene IDS, assim que não tem alelo ni mutante ni normal, não tem o gene IDS. Assim, todo su gene IDS vai vir por la madre. Se a madre passa o X com o gene mutante, com o alelo mutante, como esse caso aqui, vai ter a enfermidade mucopolissacaridose 2. Se a madre passa o X com o alelo normal, vai ser completamente normal. Assim, a enfermidade MPS2, com herança recessiva ligada ao X, generalmente somente os varones são afetados e os varones podem ser normais ou afetados ou ter a enfermidade numa proporção de 1 a 1, assim que é um risco para cada varão da família ter um risco de 50%. E as MPS são enfermidades heterogêneas, assim que há diferenças entre os distintos tipos, por exemplo, a MPS 1 de la 3, la 3 de la 4, a 4 de la 6, e também há diferenças dentro do mesmo tipo. Assim, na MPS 1 há as formas mais
graves, as formas mais atenuadas, mesmo na MPS2, mais graves, mais atenuadas, assim que são muito heterogêneas. E isso está um pouco relacionado com a ampla gama de mutações que há em cada gen involucrado em las MPS. Há mutações em que não há nenhuma síntese de proteína, porque a mutação interrompe a síntese da proteína, não há zero de enzima, assim que geralmente isso causa uma enfermidade mais grave. Em outras situações, a enzima é sintetizada, mas com um câmbio em um aminoácido que afeta um pouco sua função, vai ser uma enfermidade mais atenuada. Assim que há uma relação que chamamos genotipo-fenotipo dentro de cada MPS. E algumas vezes essa diferença tem a ver com o compromisso neurológico, assim que há casos, e MPS2 é um exemplo disso, que há casos de MPS2 com compromisso neurológico e há casos de MPS2 com a parte cognitiva completamente normal. E a mesma enzima que está deficiente é a enduranato sulfatasa. Vamos falar um pouco da fisiopatologia das MPS. Diferentes GAGs se acumulam em las MPS. Assim, há MPS que acumulam um tipo de GAGs, outras MPS acumulam outro tipo de GAGs. E esse tipo de GAGs que está atesorado em las MPS tem relação com o fenotipo. Por exemplo, o heparansulfato é um que está relacionado com afectação neurológica da enfermidade. O dermatosulfato é quadro mais somático. O queratosulfato é um quadro mais de displasia óssea. Assim que, por exemplo, na MPS1 temos dermatosulfato e heparansulfato. Isso nos remete a uma enfermidade somática e com compromisso neurológico em los casos mais graves. O mesmo na MPS2. Dermatosulfato e heparansulfato também, em casos mais graves, pode haver compromisso neurológico e há um compromisso somático. E na MPS3, só o heparansulfato. O heparansulfato está relacionado com o fenotipo neurológico. Assim, todos os casos de MPS3 têm um compromisso neurológico. MPS4 não tem heparansulfato, assim que a parte cognitiva é normal, mas tem queratosulfato, que está muito involucrado com a parte dos huesos. Assim que basicamente a MPS4 é mais uma displasia esquelética. A MPS6 tem dermatosulfato e condroitinsulfato, isso está mais relacionado com a enfermidade somática. E a MPS7 há heparansulfato junto com dermatosulfato e condroitinsulfato, e o heparansulfato leva a um quadro mais neurológico junto com o quadro somático. E a MPS9 é distinta, é só hialurônato que está atesorado e é uma situação distinta. Assim que o importante aqui é mostrar que, dependendo do tipo de GAG atesorado, há um tipo de manifestação clínica. E podemos separar as MPS em 3 grupos, de acordo com a afectação do sistema nervoso central. Se é predominante, ou seja, mais importante que o quadro somático, isso se ocorre na MPS3, onde temos só o heparansulfato atesorado, e aí temos uma afectação predominantemente neurológica. Em la MPS, outros tipos, como a 4, a 6, e também la 9, há uma afectação somática predominante. Aqui não temos compromisso neurológico, não temos acúmulo de heparansulfato. E o terceiro tipo, que está aqui no meio, é onde temos tanto afectação somática quanto neurológica, que é a MPS1, a MPS2 e a MPS7. Aí há casos que há solo somática e há casos em que há somática e neurológica, os casos mais graves em cada um desses tipos. Então, a MPS2 está nesse grupo que pode ter afectação somática e neurológica ou, em los casos mais atenuados, somente a afectação somática. Vamos falar um pouco de diagnóstico de MPS.
Uma coisa importante é que os transtornos das MPS são progressivos, o que significa que o neonato é usualmente normal e os sintomas vão se tornando presentes com o tempo. Assim que o bebê nasce normal, a exceção é a hidropsia fetal, que é uma situação em que há muito líquido no corpo, que pode acontecer na gestação, feto com muito líquido, pode haver morte fetal ou mesmo morte neonatal, ou pode isso depois se resolver depois que nasce, desaparece esse quadro. Pero é uma situação que ocorre na MPS 7 e por aí na MPS 4A também. Não é algo comum na MPS 2. Pero a parte da hidropsia fetal, os bebês nascem normais e não se nota que sejam diferentes de outros bebês sem MPS. E aí vão progressivamente tendo manifestações. E o diagnóstico e o manejo precoz, antes que se produza um dano irreversível nos órgãos, pode melhorar o prognóstico do paciente. E aí temos uma situação em que é difícil diagnosticar, mas quando se diagnostica, já há danos irreversíveis. E isso é uma situação em que tem generado a demanda por cribado neonatal de los niños com MPS. E, em fato, neste momento, nos Estados Unidos, está recomendado que na MPS 1 se realize o rastreio neonatal para identificar muito precocemente os casos e introduzir um tratamento antes que os sintomas sejam já irreversíveis. Isso é uma tendência por aí, à medida em que se desenvolvem novos métodos terapêuticos, provavelmente isso vai se expandir para outras MPS. Pero hasta que isso ocorra, dependemos mais do profissional estar consciente dos sintomas da MPS e solicitar as pruebas diagnósticas a los pacientes. Existem muitos ensaios diagnósticos disponíveis para as MPS, o médico general, o pediatra, mesmo o neurólogo infantil não estão muito familiarizados com esses testes, assim que sempre que achem conveniente podem pedir a opinião de um especialista em MPS sobre esse método diagnóstico e para fazer os testes de uma maneira rápida e eficiente. Sobre a incidência das MPS, são enfermidades raras, todos os tipos de enfermidades são raros, uns são mais raros, outros um pouco menos, mas todos se enquadram na definição de enfermidades raras. Aqui temos nesta diapositiva dados sobre um trabalho de frequência de MPS nos Estados Unidos, mostrando que MPS 1 é 0,34 por 100 mil, seriam mais ou menos um caso a cada 300 mil nascimentos. MPS 2 seria 0,29 por 100 mil, um pouco menos. MPS 3 a suma de los 4 casos, 0,38 por 100 mil. MPS 4 como 0,09 por 100 mil, MPS 6 mais rara ainda, 0,05 por 100 mil, e a MPS 7 como MPS 6. Mas esses são dados dos Estados Unidos. Isso digo porque varia muito de região a região, de país. Em muitos outros países, por exemplo, em Brasil, a MPS 2 é mais frequente que a MPS 1. E mesmo a MPS 6, que aparece muito rara nos Estados Unidos, em Brasil é mais frequente que a MPS 1. Pero así que varía. En Asia, la MPS 2 es la más frecuente de todas. Así que es muy variable de región a región. Pero en general son todas enfermedades raras. Si somamos las MPS en conjunto, tenemos una incidencia como 1,2 por 100 mil. Son datos de los Estados Unidos. Y en otras regiones es más frecuente que eso. Pero son números, son pocas comparado com o total das enfermidades lisossomales, que se estima que podem chegar a 20 por 100 mil. Pero esses dados de 20 por 100 mil é um dado de Austrália, é difícil de comparar com um dado de Estados Unidos, pero representa que as MPS são uma parte das
enfermedades lisossomales que, em conjunto, as 60 enfermedades lisossomales são bem mais frequentes. Bueno, vamos ver como se desarrollam as MPS e como podemos pensar no diagnóstico. Em relação à afectação do sistema nervoso central, isso ocorre na MPS 3, em todos os casos, e nos pacientes com as MPS 1, 2 ou 7 que têm uma afectação neurológica, chamamos forma neuronopática dessas MPS. Então, quando há compromisso do sistema nervoso central, nos casos mais graves, pode haver um retraso no desenvolvimento nos primeiros anos de vida, pero isso não é o mais comum. Mais comum é que, na verdade, o niño se empiece seu desenvolvimento normalmente e depois há uma meseta de desenvolvimento e surgem problemas de comportamento, surge hiperactividade, agressão, falta de comunicação. Isso é o mais comum de chamar a atenção do médico, junto com os dados físicos, né, a face tosca, os problemas respiratórios, de dificuldade respiratória e as articulações. Então, combinando essas informações, o médico vai construindo a suspeita de MPS. Mais adiante, esse quadro neurológico de meseta de desenvolvimento se torna uma regressão cognitiva e a enfermidade progride de modo a reduzir a expectativa de vida. Pode ser muito grave em los casos de MPS 1, que é com morte na primeira década, MPS 2 generalmente na segunda década, MPS 3 é variável na segunda ou na terceira década. Assim que há uma redução de expectativa de vida em los casos mais graves de MPS que têm afetação neurológica. Pero o importante é que o início pode ser normal, depois é uma meseta no desenvolvimento e depois regressão. Sobre a afetação somática, nesta diapositiva aqui temos essas colunas e aqui as linhas com as MPS. Então vou destacar alguns pontos. São enfermidades multissistêmicas. O depósito de GAGs pode ocorrer em todo o corpo e provocar dano celular progressivo que afeta vários órgãos e sistemas. E a la larga, como já comentei, pode reduzir a expectativa de vida. Aqui temos uma seleção de sintomas, por exemplo, face tosca há em todas as MPS, menos a 3, que é mais neurológica, assim, a parte somática é mais atenuada, e a 4 não temos a face tosca. Deterioro da visão em praticamente todas as MPS, algumas é mais a opacidade córnea, outras é mais a degeneração retiniana. Pérdida de audição, comum em quase todas as MPS, otitis média também, o quadro de cifose, o quadro esquelético em todas as MPS, pero na MPS 3 pode ser mais tardio e mais atenuado, porque é principalmente neurológica. Lo mesmo com a rigidez de articulação, a MPS 3 é mais atenuado, e a MPS 4 aqui é algo particular, em vez de restrição articular, tem laxitude articular. E danos cardíacos temos em todas as MPS, pero na MPS 3 pode ser mais tardio e mais atenuado do que as outras MPS. Aqui vou percorrer um pouco os sinais de alerta importantes que deveriam justificar a consideração de um diagnóstico de MPS. Em la parte física, a macrocefalia, engrossamento progressivo dos rasgos faciais, assim a face tosca, né? Hepatoesplenomegalia, hérnias umbilicais ou inguinais, hirsutismo, hidropsia fetal, que já mencionei. Em los ouvidos, nariz e garganta, otitis médias recorrente, rinitis crônica, agrandamento das amígdalas e adenoides, perda de audição, dentes anormais espaçados e a forma anormal. No coração, miocardiopatia, principalmente enfermidade valvular. Em los pulmones, pneumonias frequentes, enfermidade reativa das vias respiratórias, muito comum a respiração ruidosa e ronquidos. Em la oftalmologia, a opacificação corneal e a fotofobia, principalmente por problemas retinianos.
No sistema musculoesquelético, disminuição do rango de movimento das articulações, deformidades ósseas, há uma deformidade óssea típica que é a chamada disostosis múltiple, a disminuição das destrezas de motricidade fina da mão, cifose lombar, marcha ou postura não usual. E no sistema neurológico de comportamento de desenvolvimento, deterioro cognitivo, incluída a perda de habilidades de desenvolvimento, problemas de comportamento, incluindo a hiperatividade, e podem ter hidrocefalia comunicante. São muitos sinais e sintomas, mas uma coisa que é importante mais importante que o síntoma isolado é a combinação. Se um niño tem 2 ou 3 coisas dessas, o médico tem que começar a pensar em uma MPS. Isso é muito importante. Vou apresentar um caso muito rapidamente de um paciente que tivemos em Brasil. Nasceu em 98, de padres não consanguíneos, sem antecedentes familiares de MPS. Isso é que ocorre na maioria dos casos. Não tem consanguinidade, não tem antecedentes familiares. Desenvolvimento físico e psicomotor inicialmente normal. Teve uma adenoidectomia, amidalectomia, reparação de área inguinal, coisas que são comuns em niños, pero se uno tem todas essas coisas, há que começar a pensar na enfermidade como na MPS, especialmente se desenvolve uma restrição de articulações, que isso sim não é nada comum. E assim que esse niño teve essa restrição de articulações, depois na ecocardiografia teve um leve engorçamento das válvulas aórtica e mitral sem repercussões fisiológicas naquele momento. E esses problemas médicos contínuos requeriu aos 8 anos uma investigação por parte de vários especialistas. Tem um niño que já aos 3 anos tinha já alguns problemas médicos mais comuns, aos 6 anos uma restrição de articulação, aos 7 um problema cardíaco que não tinha repercussão clínica ainda, e aí aos 8 se pensou em investigá-lo. Mirando a esses sintomas, nascido de padres não consanguíneos sem antecedentes familiares, isso não descarta MPS, porque, em fato, a maioria dos casos não tem esses antecedentes. O fato do desenvolvimento físico e psicomotor normal também não descarta um MPS, especialmente um MPS sem afectação neurológica. As adenoidectomia, amidalectomia e reparação de hernia inguinal são comuns em MPS, mas são comuns em niños que não têm MPS, assim que não é muito específico. Restrição de articulações mostrava que não era uma MPS 4, porque essa tem laxitude articular. Assim que a investigação acabou conduzindo o diagnóstico de MPS, porque o médico pediu a análise dos gags em la urina, e estavam muito elevados, estavam 495, quando o normal hasta 106. E quando se mirou os tipos de gags, se encontrou heparansulfato e dermatosulfato, que são gags patológicos. E quando se mediu a urina, a enzima, se viu que a enzima estava 3,3, quando o normal é de 122 para arriba, assim que está muito baixa. E como é uma deficiência de uma sulfatasa, de uronato sulfatase, sempre há que medir uma outra sulfatasa para descartar uma outra patologia que se chama deficiência múltiple de sulfatasas, que não tem a ver com MPS 2. Estava normal a outra sulfatase, assim que se diz. E depois se mirou a mutação e se encontrou uma mutação no gene de uronato sulfatasa e o diagnóstico acabou completo. Assim, e o paciente começou o tratamento com a terapia de reemplazo enzimático e vai muito bem. É um paciente que tem uma forma de MPS 2 não neuronopática. Assim, sobre o manejo de pacientes com MPS, devido à natureza multissistêmica das enfermidades, todos os pacientes devem visitar médicos de diferentes especialidades, mas a atenção deve ser integrada e supervisada por um médico com experiência em manejo. Há que ter um médico que coordene essa atenção multidisciplinar. Isso pode ser um pediatra, pode ser um genetista, mas o importante é ter experiência com o manejo de MPS. E é importante que a equipe multidisciplinar seja consciente das possíveis complicações que podem surgir devido
a la MPS, a la enfermedad. Por ejemplo, muchos de esos niños presentan síndrome del túnel de Carpo, que es algo muy difícil para el niño manifestar para esses síntomas relacionados com isso. Então, o médico deve estar atento a essa possibilidade, porque aí pode identificar e tratar antes que tenha problemas mais graves. Outra coisa importante é a anestesia. Por exemplo, o médico deve saber que a anestesia há risco devido à visibilidade limitada durante a intubação, uma via aérea mais pequena e articulações atlantoaxoideias inestáveis. Isso é algo importante para a equipe multidisciplinar. Assim que este foi um recorrido sobre as MPS, sobre a questão da heterogeneidade, sobre a questão do diagnóstico e pouco do tratamento. E agora estamos listos para escuchar perguntas sobre o tema. Muchas gracias. Podem fazer suas perguntas, eu estarei aqui para revisar e responder. Há uma pergunta, e os diagramas de herencia apresentados só mostram a reprodução quando um de los padres é portador. E isso ocorre quando um de los padres é portador, principalmente em la MPS 2, ligada al X. Assim que o padre pode ser completamente normal e a madre, se ela é portadora da mutação, pode transmitir esta mutação a suas hijas, que vão ser portadoras como a madre, pero a su hijo varón, que se recebe a mutação de la madre, vai ter a enfermidade de Hunter. Há uma pergunta também sobre se as pessoas com MPS podem ter hijos. Sim, as pessoas com MPS podem ter hijos. Claro que isso ocorre em las formas, geralmente em las formas mais atenuadas de MPS, pero não há nenhum impedimento fisiológico para que as pessoas com MPS possam ter hijos. Para imagine uma pessoa com uma disostose óssea, uma mulher com uma disostose óssea ter hijo é algo sempre de alto risco. Isso já tivemos em nosso serviço pacientes que tiveram hijos, foi bem manejado, pero é uma situação de alto risco, pero é possível e ocorre. Há uma outra pergunta sobre que mecanismo fisiopatológico hace que na MPS 4 haya laxitud articular e não rigidez como as demais MPS. Buena pergunta, porque há acúmulo de GAGs, pero o GAGs que acumulam em la MPS 4 é distinto de los GAGs que acumulam em la 3 ou em la 1 ou em la 2. Isso causa que a articulação responda de uma maneira distinta e tenha essa laxitud. O queratansulfato nos leva que é o GAG que acumula em la MPS 4, nos leva a la rigidez articular e sim a la laxitud. É o tipo de GAG acumulado, atesorado, que causa essa diferença. Há uma outra pergunta aqui: a que idade consideram razonável iniciar tratamento enzimático nesses pacientes? Se há incluso familiares, se pode saber tempranamente o diagnóstico. Vamos ir por partes. A que idade iniciar o tratamento enzimático nesses pacientes? É uma enfermidade progressiva que sabemos como vai se desenvolver. Em minha opinião, o tratamento enzimático deve ser iniciado o antes possível, porque a cada mês que se ganha em introduzir a terapia são menos complicações, assim que o antes possível é a resposta. E se podem e se há incluso familiares, se podem saber tempranamente o diagnóstico. Sim, o diagnóstico se pode fazer tempranamente. Se pode, por exemplo, se há uma mulher que teve um filho com MPS 2, se confirma que ela é portadora e vai ter um outro filho, vai estar grávida e é um varão, pode ser o diagnóstico pré-natal e fazer o diagnóstico
antes que o niño nazca e iniciar um tratamento muito temprano. Já tivemos casos em Brasil de identificar antes do nascimento e quando o niño nasceu já tinha todo preparado para iniciar o tratamento. Assim que isso é possível. Há uma outra pergunta. ¿Puede confundirse a las MPS con enfermedades incluidas en el TORCH, como la toxoplasmose, rubeola, citomegalovirose? Eu diria que essas enfermedades, em geral, têm uma afectação já ao nascimento, né? Pero por vezes se pode ter algo sobreposto e aí uma coisa importante porque podemos ter MPS e TORCH positivo, especialmente em nossos países de Latinoamérica que temos uma alta frequência dessas infecções. Assim que sempre que pensar em uma MPS, pedir um teste de gags em urina, um teste simples e que quase todos os pacientes com MPS têm níveis aumentados de gags em urina. Assim que se pensou em MPS, medir os gags em urina e aí temos uma ideia muito clara se o paciente tem ou não MPS. Pero ojo, o gags em urina há que ser comparado com níveis normais de niños de la mesma idade. Assim que neonato tem níveis de gags mais altos que neonatos normais, pero pode ter, se compara os níveis de gags de neonato com niño de 10 anos, pode ser que seja muito parecido. Neonato com normal, com niño com MPS de 10 anos, podem ter níveis de gags muito parecidos. Assim que há que comparar os gags sempre com referência de niños de la mesma idade. Isso é uma mensagem importante. Há uma outra pergunta aqui. O seguimento com gags é útil, dado que se vão perdendo com o tempo? Eu diria que o seguimento é útil se o paciente está em tratamento, né? Porque se hace o diagnóstico e o paciente não entrou em tratamento, vai ter sempre gags elevados, não há por que fazer o seguimento. Pero se está em tratamento, sim, há que medir os gags, porque os gags devem baixar bastante com a terapia de reemplazo enzimática. Se não baixam muito, é porque há algum problema com a terapia, pode haver anticorpos elevados que estão neutralizando a terapia, assim que há sempre que monitorar os gags por la questão para ver se a terapia está eficaz. Às vezes os gags baixam bastante e depois começam a subir por uma inativação da enzima. Há sempre que estar monitorando os gags em pacientes em tratamento. Uma outra pergunta aqui. ¿Existe algum tempo limite para iniciar o tratamento, tendo em conta que muitos pacientes são diagnosticados com idade avançada e com sintomas avançados? Essa é uma pergunta importante. Às vezes, temos um paciente que está tão afetado neurologicamente que fazer um tratamento em que implica em vir ao hospital ou receber uma infusão a cada semana não vai cambiar muito sua qualidade de vida. Assim que há que medir em los pacientes avançados, porque sabemos que a enzima endovenosa não cruza a barreira sangue-cerebro, assim não vai melhorar o quadro neurológico, mas vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Assim que se um paciente que não está tão afetado neurologicamente, vai melhorar sua qualidade de vida, isso é algo positivo. Pero se está já numa fase terminal da enfermidade, há que pensar se vale a pena submeter o paciente a esse tratamento, sabendo que a situação neurológica não vai melhorar. Assim que em pacientes avançados há que discutir com a família e com a equipe médica os benefícios e os problemas associados à terapia. Aqui é uma pergunta em imunidade precoce, que diferenças existem entre MPS 1 e MPS 2? Eu diria que os casos
si tomamos los casos graves de MPS 1 y los casos graves de MPS 2, en general la MPS 1 es un poco más grave que la MPS 2, pero en el inicio diría que son en general muy superponibles, con la tendencia que la MPS 2 es un poco más tarde el inicio de los síntomas que la MPS 1. Vamos a ver. Esse aqui já foi. Hay muchas preguntas, que bueno. Si hay un diagnóstico neonatal, por ejemplo, por tamizaje, cribado, y se da el tratamiento, ¿ya no se presentaría la enfermedad? Es una excelente pregunta. Si inicia la terapia justo após el diagnóstico neonatal. Isso não temos ainda uma resposta porque há muito poucos casos tratados desde o período neonatal, pero provavelmente não, provavelmente a enfermidade vai se manifestar porque a terapia ela diminui principalmente a parte somática relacionada com hepatosplenomegalia, articulações, respiração, mesmo miocárdio, pero a parte de huesos não responde muito bem à terapia e toda a parte neurológica também não responde à terapia intravenosa. Assim que aí provavelmente vai impactar o desenvolvimento, vai prevenir muitos problemas, pero não vai não resultará em um ninho normal o tratamento neonatal. Vai ter uma enfermidade, pero provavelmente mais com um melhor prognóstico do que tratado tardiamente. Usted decía que en las diapositivas que MPS 4 no tiene fases toscas. Sin embargo, tengo varios pacientes MPS 4 con fases toscas. Su comentario es interesante, es Sandra Ramírez que fez esse comentário. Eles têm uma fase distinta de las outras MPS. Podemos chamar de uma fase de MPS 4, pero que mais com o avançar da enfermidade se torna uma fase que podemos chamar de fase tosca. Pero no início, quando se hace o diagnóstico, não é algo que chame a atenção por la fase tosca. Isso é o que queria mencionar. Pero muito boa sua colocação, porque com a evolução da enfermidade vai se tornando sim uma fase mais próxima da fase tosca, no período usual que se hace o diagnóstico. Assim, para o diagnóstico não se considera muito essa fase tosca, pero sí para mais adelante é possível que presente. Muito bueno. Há uma pergunta: ¿se puede hacer diagnóstico prenatal de MS? Sí, se puede hacerlo. Puede ser por la medición de la actividad de la enzima en células de líquido amniótico, pero hoy se puede hacer de una manera más rápida y más precisa con la genética molecular. Pero hay que saber la mutación del paciente en la familia. Así que es muy importante, si diagnostica un caso de MPS, hacer el genotipo para tener esa información, porque en un caso de diagnóstico prenatal se va directo a pesquisar la mutación en el feto y eso es más rápido y más preciso. Há uma pergunta que diz: em momento há estudos para ter um biomarcador nas MPS? Bueno, temos um excelente biomarcador que são os GAGs. Por hora se utiliza os GAGs urinários, pero estão em desenvolvimento métodos para medir os GAGs em plasma e mesmo em GAGs em leucocitos. Eu penso que é um excelente biomarcador que necessita ser melhorado por aí, em vez de medir GAGs totales, medir heparansulfato, dermatosulfato, pero temos um excelente biomarcador em las MPS. Aqui uma pergunta: por que o paciente del caso, tendo em conta o perfil de GAGs aumentados, dermatosulfato e heparansulfato, não se lhe descartou na MPS 1? Não foi mostrado todos os ensaios enzimáticos que se fizeram nesse caso, mas sim se descartou
una MPS-1, se mostró solo la deficiencia de hidrogenato sulfatase, sugerindo MPS-2, y se mostró una otra sulfatasa para excluir la deficiencia múltiple de sulfatases. Pero sí, con dermatosulfato y heparansulfato es importante medir por lo menos MPS-1, MPS-2 y MPS-7. Más muchas preguntas. Estoy seleccionando aquí aún. ¿Cuál es la MPS más benigna en cuanto a su curso y respuesta a fármacos? ¿Cuál es la más difícil? Buena pregunta. Yo diría que si no hay compromiso neurológico es mejor, ¿sí? Porque el compromiso neurológico no tenemos como tratar con la terapia de reemplazo enzimático intravenoso porque la enzima no cruza la barrera sangre-cerebro. El tratamiento va a ser bueno para toda la parte somática, pero tenemos esa restricción. Mejor que no tenga compromiso neurológico. Y también mejor que no tenga un compromiso de huesos muy fuerte, porque también el tratamiento no consegue cambiar mucho eso. Así que enfermedades sem compromisso neurológico, como o paciente que mostrei, um MPS2 atenuado, sem o compromisso neurológico, responde muito bem à terapia. O mesmo com a MPS1 sem compromisso neurológico, responde bem à terapia. A MPS3 já todos têm um forte compromisso neurológico, é um problema. Assim que são as... Si no tiene compromiso neurológico, va a responder mejor al tratamiento. Y la última pregunta que tengo aquí, en los pacientes en tratamiento, ¿cada cuánto se hace el control de laboratorio? Ahí es una pregunta práctica, depende del servicio, yo diría que no, por lo menos a 2 veces al año, pero si posible cada 3 meses sería una recomendación, pero por lo menos 2 veces al año, 6 en 6 meses. Muchas gracias. Penso que tivemos uma boa discussão e sempre é bueno falar de MPS porque é uma enfermidade que há sempre coisas novas e há novidades em diagnóstico, em terapia e coisas que melhoram a vida dos pacientes.